Vamos agora estudar a embriogênese. Nós acabamos de estudar o ovo ou zigoto, que é formado a partir da fecundação do espermatozoide e do óvulo, sofrendo diversas mitoses até se tornar um indivíduo propriamente dito. Esses eventos de divisão celular são acompanhados também por diferenciações nessas estruturas, permitindo a formação de tecidos específicos e, a partir deles, são formados órgãos e também os sistemas. De uma forma geral, existem 3 fases que compreendem esse processo, que é a segmentação, a gastrulação e a organogênese. Na segmentação, há uma primeira etapa que a gente vai estudar, que é a mórula, na qual há um aumento significativo de células decorrente das mitoses sucessivas. Nessa fase, o volume total do embrião não aumenta de forma considerável, já que tais divisões são denominadas clivagens e ocorrem de forma bastante rápida. Assim, não permite que as células, agora chamadas de blastômeros, tenham tempo para se desenvolverem. Aqui nessa foto a gente consegue ver, a partir do desenvolvimento embrionário, as fases que a gente viu. Você tem o zigoto, onde ocorreu o processo de fecundação, a célula ovo, o processo de segmentação, em que as células começam a se dividir. Nesse caso aqui, ela é holoblástica, você tem células de tamanhos iguais, justamente pela quantidade de vitelo ser reduzido. Ocorre a formação da mórula, que é um maciço celular, que a gente vai ver agora individualmente. Depois da blástula, depois gástrula, depois neurulação. Aí vamos ver o processo de organogênese posteriormente. Mas antes da gente começar a estudar as fases do desenvolvimento embrionário, é importante que a gente estude as células tronco, que são a partir dessas células que são formados todos os demais tecidos que vão formar um sistema que vai formar o indivíduo como um todo. Aqui nós temos a primeira divisão mitótica e aqui nós temos as divisões mitóticas sucessivas. Antes da formação da mórula, ocorre a formação das células tronco, que a gente chama de totipotente. Mas vamos ver primeiro o que são células tronco. As células tronco apresentam grande capacidade de se diferenciar. O que significa isso? Elas têm a capacidade de se transformar em outros tipos diferentes de célula. Além disso, são capazes de se dividir, ou seja, de autorrenovação, gerando outras células tronco, permitindo assim a formação do organismo. Então, essas células tronco, elas conseguem se diferenciar em qualquer tipo de célula. Elas podem formar células musculares, elas podem formar células do epitélio, elas podem formar células de qualquer tecido. Ela tem essa plasticidade, ela consegue se converter em qualquer tipo de célula. Por isso que se estuda demais essas células tronco totipotente, porque ela tem essa alta capacidade de se transformar em outros tipos de células. As células troncos podem ser diferenciadas em 5 tipos principais: a totipotente, a pluripotente, a induzida, a multipotente e a unipotente. A célula tronco totipotente, essas células apresentam a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula encontrada no nosso corpo. De uma maneira simplificada, podemos dizer que esse tipo de célula tronco é capaz de originar um ser por completo. Elas são encontradas no zigoto e no início do desenvolvimento embrionário, até a fase de 16 células aproximadamente, 3 dias de vida. A gente viu aqui, eu mostrei para vocês. Olha aqui as células tronco totipotentes. Essas células tronco totipotentes é a fase de até 16 células e ela é formada em aproximadamente até o 3º dia de vida após a fecundação. Essa célula totipotente, ela pode ser convertida em qualquer tipo de célula, igual eu mostrei para vocês. Do fígado, do intestino, muscular, do coração, do cérebro.
Um outro tipo de célula-tronco é a pluripotente. Essas células-troncos diferenciam-se da totipotente por serem menos versáteis, ou seja, não são capazes de dar origem a um ser vivo por completo, uma vez que não são capazes de originar tecidos extraembrionários. Como, por exemplo, dessas células, podemos citar as células-tronco embrionárias encontradas na fase de blastocisto. Essas células pluripotentes, basicamente, elas se diferenciam das totipotentes porque elas não conseguem formar os anexos embrionários. Elas são encontradas em uma fase após a mórula e antes da blástula. São células diferentes da totipotente só nesse sentido, porque elas não conseguem formar os anexos embrionários. Células-tronco induzida. Essas células-tronco são produzidas pelo homem principalmente a partir de células da pele, mas também podem ser fabricadas a partir de outros tipos celulares. Nesse caso, as células recebem vírus que injetam genes capazes de se reprogramar ou de programar a célula para que ela volte ao seu estágio embrionário. A gente chama isso de desdiferenciação. Tu tem uma célula que ela é epitelial e vai ocorrer uma programação genética para ela se desdiferenciar. Porque quando ocorre esse processo de desdiferenciação, ela consegue se converter em outros tipos de célula. Antes se estudava a célula-tronco e utilizava-se essa célula-tronco, por exemplo, para você repor alguns tecidos perdidos. Só que esse tipo de estudo com essas células embrionárias, ela ocorria uma série de problemas, principalmente relacionados à ética. A partir desse estudo na formação de células-tronco induzidas, diminuiu a quantidade, por exemplo, de problemas relacionados ao câncer que aparecia quando você trabalhava com células-tronco. Quando você trabalha com a célula-tronco induzida, você utiliza suas próprias células, então dessa forma diminui a probabilidade de ocorrer um processo de rejeição, diminui a probabilidade de ter um câncer. E ainda tem a questão de você não estar trabalhando com células embrionárias, que causa problemas relacionados com a ética. Essas células-tronco induzidas são células que são trabalhadas pelo homem para desdiferenciar e depois você converter ela em qualquer tipo de célula, igual a gente está vendo aqui. Eu tenho uma célula somática, ela vai ser desdiferenciada e ela vai ser convertida em uma célula pluripotente, que pode ser convertida em qualquer tipo de célula. Célula do intestino, células sanguíneas, células nervosas, células musculares, enfim. Qualquer tipo de célula, exceto dos anexos embrionários. Eu também tenho a célula-tronco adulta, que a gente chama ela de multipotente. Essas células-tronco diferenciam-se um pouco dos tipos celulares, são responsáveis principalmente pela renovação celular, sendo encontrada basicamente em todos os tecidos do corpo, principalmente medula óssea e no cordão umbilical. A gente escuta muito falar nesse de você, da mãe, quando ela tem o filho, ela guardar as células do cordão umbilical, que são células multipotentes. Essas células tronco adulta são principalmente encontradas nessa medula óssea. E, obviamente, ela tem um poder muito menor do que a totipotente e do que as pluripotentes. Então, ela tem uma restrição, ela não vai se converter em qualquer tipo de célula. Basicamente, a gente tem aqui, ela pode se converter em células sanguíneas e células do tecido aqui, no caso aqui também, células musculares, célula do fígado e células ósseas, dependendo do tipo. A partir daqui, a gente tem a formação, seguindo a questão da segmentação, da divisão, em que eu tenho uma célula ovo fertilizada, ocorre o processo, aqui dá até para a gente ver bonitinho os dois núcleos, ocorre a fusão, inicia-se o processo de clivagem sucessiva até formar uma mórula. O que é essa mórula? É um dos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário, ocorrendo antes do embrião ter sido implantado, mas ocorre após a fertilização. Essa fase é geralmente alcançada em cerca de 4 a 5 dias após
a fertilização. Posteriormente, a gente tem a fase da blástula. A blástula é um estágio embrionário em que o embrião apresenta a forma de uma esfera com uma cavidade interna chamada de blastocele. Eu tenho a blastocele aqui e eu tenho, olha, macrômeros. Começa a você diferenciar os tipos de células, são os macrômeros e micrômeros. A blástula é uma fase inicial do desenvolvimento embrionário que ocorre quando o óvulo fertilizado se divide várias vezes. Mas antes que suas células se tornem diferenciadas, consiste em aproximadamente quando o embrião ele atinge 128 células e forma uma camada esférica em torno de uma cavidade central cheia de líquido, que é essa cavidade aqui. Nos mamíferos, a blastulação ocorre cerca de 5 dias após a fertilização do ovo e cria a formação conhecida como um blastocisto. Então, essa blastocele ela ocorre antes da implantação do embrião no útero. Gástrula é o estágio embrionário onde o embrião apresenta uma abertura chamada blastóporo, que evoluirá formando ou uma boca ou um ânus. A gastrulação é o processo de formação da gástrula. Nessa gastrulação, inicia-se o processo da formação dos folhetos germinativos e ocorre a formação dessa estrutura aqui, que é uma abertura, que é o blastóporo. Esse blastóporo ele vai dar origem ou à boca ou ao ânus. Em relação a esse blastóporo, os seres podem ser classificados em seres protostômios e em seres deuterostômios. Aqui nós temos exemplo da gastrulação do ovo, mórula, blástula, e ocorre processo de invaginação, formando isso que a gente chama de arquêntero, que é o intestino primitivo. Esse blastóporo, se originar primeiro o ânus e depois a boca, você tem os organismos deuterostômios. Deutero, depois estômago, boca. Então, ele forma depois a boca. Ele forma primeiro o ânus e depois a boca. Nós temos os equinodermes e cordados. Nós estamos dentro desses cordados. Então, nós somos animais deuterostômios. Aqui existe também animais em que esse blastóporo vai dar início à boca, protostômio, antes a boca. Então, ele forma primeiro a boca e depois o ânus. São encontrados em anelídeos, artrópodes e moluscos. Com a formação dos folhetos germinativos, ocorre a formação de uma estrutura chamada de celoma. O que é esse celoma? Nos animais triblásticos, pode ou não existir celoma. A cavidade geral é uma cavidade onde vai ocorrer, é um espaço onde se encontram os órgãos internos ou as vísceras. Os indivíduos que possuem 3 folhetos germinativos, quais são eles? Ectoderme, mesoderme e endoderme. O celoma é uma cavidade onde se encontra esses órgãos internos e ele é revestido completamente pelo mesoderme. Aqui eu tenho um indivíduo acelomado, ele não tem o celoma, não tem essa cavidade. Aqui eu tenho um pseudocelomado, né, matelminto, ele tem uma estrutura, uma cavidade, mas eu não posso chamar essa cavidade de celoma. Por quê? Porque ele só é revestido, olha aqui, ó, o mesoderme, ele é só revestido aqui nessa parte pelo mesoderme. Internamente ele é revestido pelo endoderme. Então não posso dizer que ele é um celoma verdadeiro. Nesse caso aqui, ó, da minhoca, nós também temos celoma. Ele é revestido completamente, ó, tá vendo? Essa parte aqui é o celoma, é a cavidade. Ele é revestido completamente pela mesoderme. Dessa forma, a gente diz que existe um celoma verdadeiro. Neurula é a fase do desenvolvimento embrionário em que já se observa o tubo neural. A notocorda se forma a partir da invaginação longitudinal de células da endoderme. A notocorda é um cordão fibroso paralelo ao dorso do embrião, que representa o primeiro esboço do esqueleto do indivíduo. Nos vertebrados, a notocorda será substituída pela coluna vertebral. É a partir dessa fase embrionária que inicia-se o processo da formação do sistema nervoso. Organogênese. No início do desenvolvimento embrionário, as células do embrião são indiferenciadas. O que são células indiferenciadas? A gente já viu que são aquelas células
que elas conseguem se converter em qualquer tipo de célula. A partir da formação da gástrula é que inicia-se o processo de diferenciação celular. Por isso que eu considero células embrionárias até um pouco antes da blástula, porque a partir da gastrulação essas células já se diferenciaram. Então, à medida em que ela vai se diferenciando, ela vai perdendo essa capacidade de se converter em outros tipos de célula. E essa perda dessa capacidade de se diferenciar em diferentes tipos de célula, ela vai ser perdida no embrião a partir da gastrulação, porque na gastrulação inicia-se o processo de diferenciação celular e que vai formar os folhetos germinativos, que são 3 folhetos germinativos. Professora, existe mais de 3 folhetos germinativos? Não, só existe 3 folhetos germinativos. Quais são eles, professora? Endoderme, mesoderme e ectoderme. A partir desses 3 folhetos germinativos é que ocorre a formação de todos os tecidos e de todos os sistemas que posteriormente irá formar o organismo como um todo. Aqui a gente tem a formação do ectoderme. O ectoderme ele vai formar a epiderme da pele, ou seja, o tecido embrionário chamado ectoderme, o folheto germinativo. Ele vai se diferenciar formando células da pele, pelos, unhas e esmalte dos dentes. O ectoderme neural irá formar o cérebro e a medula. Então, desta forma, a ectoderme vai formar todo o tecido de revestimento e vai formar também o sistema nervoso. O mesoderme, ele vai formar, ou seja, o tecido germinativo que a gente chamou o folheto germinativo, mesoderme, ele vai formar músculos, sistema circulatório, ossos, rins, sistema reprodutor e o peritônio. E o endoderme, ele vai formar sistema digestório e respiratório. Por isso que a gente chama de organogênese, que a partir desses 3 folhetos germinativos inicia-se o processo de formação dos diferentes tecidos que irão formar os órgãos, que irão formar os sistemas, para completar o desenvolvimento do indivíduo. Como eu falei, os folhetos embrionários, nós temos mesoderme, ectoderme e endoderme. Em relação à quantidade dos folhetos, os indivíduos podem ser classificados em diblásticos, possui 2 folhetos germinativos, que é o ectoderme e endoderme, e os triblásticos, que possuem o ectoderme, mesoderme e endoderme, que são a maioria dos animais. Se aparecer aí uma prova para você dizer qual os tipos dos animais em relação aos folhetos embrionários, você vai tentar memorizar o diblástico, porque diblástico só existe os quinidários e os demais são todos triblásticos. Então é muito mais fácil você saber o diblástico, que é o único que é o quinidário, e os triblásticos é os demais. Aqui a gente já viu, ó, ectoderme, mesoderme e endoderme, os tecidos folhetos germinativos e o que cada tecido vai formar.